Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o podcast mais amado da advocacia criminal brasileira. O único que é gravado 100% ao vivo e sem cortes, diretamente no Instagram, todos os dias, no perfil Criminal na Prática, Thiago Bunin e João Ricardo Batista. Hoje a gente vai ter um podcast muito especial e o tema é perguntas e respostas. Você vai ter um gostinho, um melzinho da boca do que acontece toda semana na sala secreta da comunidade criminal na prática. Os nossos alunos vêm e fazem perguntas reais de processos reais e juntos a gente discute esses processos e acha soluções. E hoje aqui no Clube Criminal, você que participa da gravação ao vivo diariamente, ao meio-dia, nos nossos Instagrams, você vai poder deixar na caixinha de perguntas a sua pergunta, joga a batata quente na mão de Rodrigo Alvarez, Thiago Bunin e João Ricardo e a gente vai desembolar esse problema e juntos todos nós vamos aprender. Então, se prepare que hoje vem fogo quente para a gente se divertir aqui. Thiago Bunin, eu quero passar a palavra para você, para que você cumprimente esses mais de 150 internautas que estão aqui nos ouvindo e assistindo ao vivo. Fala, pessoal! É sempre sensacional estar com vocês aqui no Clube Criminal, o único podcast gravado todos os dias ao meio-dia, ao vivo e sem cortes, sobre direito penal e processo penal, com o João Ricardo Batista, o cara que já fez júri do Oiapoque a Chuí até na Lua, com o Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos, e com eu, Thiago Bunin, um mero professor e advogado. Pessoal, o Clube Criminal é sensacional. Você tem mais de 100 episódios para assistir lá no Spotify. Todo mundo fica perguntando onde vai ficar gravado, etc. Lá no Spotify, mais de 100 episódios. A gente tá mandando também para o YouTube, para você poder ver com as imagens, etc. Toda essa palhaçada que a gente faz aqui, toda essa brincadeira séria, no meio de muito conteúdo jurídico que a gente entrega para vocês, beleza? E hoje é aquele dia sensacional, como o João falou, de perguntas e respostas. Vou pedir um favor enorme para vocês. As perguntas vocês vão mandar aqui embaixo, na caixinha de perguntas, tá? Tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, do lado do comentário. Em vez de ir ali no comentário, vai na caixinha de perguntas, porque a gente consegue fixar essa sua pergunta aqui, beleza? Então, manda pergunta na caixinha de pergunta, mas agora, em especial, eu vou pedir para... Tem um aviãozinho aqui. Mostra o aviãozinho aí, Rodrigo. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Não tem aviãozinho. Você vai pegar esse aviãozinho. Tá sem um aviãozinho. Então, só aponta o dedo aí, Rodrigo, que o aviãozinho tá debaixo de você. Debaixo do Rodrigo tem um aviãozinho, ele parece um triângulo, uma setinha assim. Você vai pegar esse aviãozinho e vai mandar para pelo menos 2 pessoas essa nossa live. Se quiser mandar para mais, ótimo. Você vai mandar com ele. Travou. De lei. Se não trava, não é o Thiago Bunin. O Thiago, ele pode colocar 1 milhão de megas, mas ele tem que travar, não importa onde ele Não esteja. travou não, cara. Eu que travei de propósito, fiz assim, ó. Ah. Só com o dedo no coração. Agora de novo ele fez de propósito. Bom, isso aí, pessoal. Vamos começar então. O Rodrigo, interessante quando ele faz de propósito, uma bolinha de propósito fica também travada, você já viu? Vou perguntar para ele como que ele faz isso de propósito. O povo tá falando que eu tô com cara de ressaca, João. Que isso, pô? Tô com ressaca, com cara, com voz, tô com tudo. Mas manda pergunta que hoje é dia de perguntas e respostas. Vamos lá. Rodrigo Alvarez, o defensor público mais amado da advocacia criminal, vai responder perguntas aqui. Olha lá a pergunta da Amanda, a primeira pergunta. Esqueci de pedir o distinguish, mas transcrevi o HC do STJ na resposta à acusação. Posso invocar o 315, parágrafo 2º, inciso 6? Olha só. Vamos lá. Pergunta interessante, tá? Antes de mais nada, vamos falar o que é o distinguish. Distinguish é uma previsão que já havia no CPC e que, de forma expressa, veio para o Código de Processo Penal através da Lei 13.964, a Lei Anticrime. O distinguish prevê que o advogado pode, nas suas petições, nos seus requerimentos, invocar precedentes anteriores, como acontece aí na Justiça Norte-Americana, e se o magistrado, no momento que ele invocar um precedente anterior, que seja muito similar ao caso, que possa se utilizar como paradigma anterior para fundamentar o seu pedido, se o juiz não se manifestar sobre isso, a decisão seria não fundamentada. Decisões não fundamentadas, decisões sem fundamentação,
reputam-se nulas. Então, essa é a ideia de um pedido de distinguish. Na prática, você, advogado, vai argumentar com o juízo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático que eu já fiz aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. O cliente foi preso por supostamente ter cometido o crime de abigeato, furto de gado, tá ok? Envolve quantidade, valores, monta financeira muito alta, mas não deixa de ser uma modalidade de crime sem violência ou grave ameaça, ok? Naquele meu pedido de liberdade, eu fundamentei na base legal, os requisitos legais do artigo 312 e 313, e ao final eu apresentei um precedente, um julgado anterior daquele mesmo juiz, mostrando que numa situação análoga, com as mesmas circunstâncias de fato, parecido, tá ok? Muito parecida a situação, ele já havia concedido a liberdade provisória. Ô, João, coloca o Thiago aí. Vamos lá. E a gente está gravando um comentário para você também. Estou tentando colocar o Thiago aqui, só um minutinho. Aí. Ok. Então, de forma exemplificativa e conceitual, você já entendeu que é o distinguish, é você apresentar para o magistrado aquele julgado anterior. A pergunta aqui é interessante. Esqueci de pedir distinguish, mas transcrevi o HC do STJ na resposta à acusação. Posso invocar o 315, parágrafo 2º, inciso 6º, que é o distinguish? Aí eu jogo a bola para o Thiago. Primeiro, depende. Qual Vai. É porque tem um depende aqui, né? Então, assim, o Thiago já pegou a pergunta antes de eu passar a bola para ele. Então, a ideia é qual o momento que eu posso fazer o distinguish e quais os requisitos para se pedir distinguish. Beleza? A pergunta é essa, Thiago. Vai, vamos lá. Ó, gente, o distinguish é assim, ele é uma técnica de fundamentação da decisão, tá? Uma técnica de fundamentação da decisão. É um dever do magistrado na hora de fundamentar a decisão. A gente tem lá na Constituição Federal, artigo 93, inciso 9, uma garantia que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Só que a Constituição Federal não explica isso. Quem explica? Né, os dispositivos legais que o João falou aí, no CPC 489, parágrafo 1º, no CPP 315, parágrafo 2º, e lá, né, nessa aplicabilidade à fundamentação das decisões, uma das coisas que eles falam é que o magistrado, para a decisão ser considerada fundamentada, ele tem que distinguir o caso em concreto da jurisprudência que foi citada. Então, teoricamente, você, advogado, não precisaria nem pedir o distinguish na sua petição. Mas, óbvio, né? A gente sabe que tem muita coisa que, se a gente pede, já é difícil. Imagina sem pedir. Então, estratégia, que na petição você peça o distinguish. Aqui no escritório, a gente tem para todos os gostos. Em alguns casos, a gente faz um tópico de distinguish quando tem um precedente muito idêntico, muito parecido com o caso. Então, se o precedente é muito igual, né, a gente faz um tópico de distinguish, dá até para você fazer uma tabelinha, colocando, olha, essa jurisprudência citada, estamos fazendo isso agora aqui, tá? Tia Tilma está fazendo um HC de um caso de tráfico de drogas, mulher, mãe e não reincidente. Achamos uma jurisprudência igual do STJ. Então, a gente vai citar a jurisprudência do STJ, vamos colocar uma tabela embaixo, olha, do distinguish. Nesse caso do STJ, a mulher era mãe, era tráfico de drogas, a quantidade de droga era tanto e não era reincidente. Igualzinho o meu caso. E aí eu vou colocando, nesse caso em concreto, é mulher, é mãe, é tráfico de drogas e a quantidade de droga é tanta, tá? Aí é interessante você fazer isso, você fazer esse tópico. Tiago, não fiz esse tópico, como que eu faço agora? Vamos lá, já saiu a decisão após a sua resposta à acusação? Se já saiu, você pode fazer um embargo de declaração, dizendo, olha, a decisão judicial é omissa. Omissa porque não é fundamentada. Não fundamentada porque não fez o distinguish do precedente que eu citei. Você não precisaria ter pedido esse distinguish. Você pode fazer a posteriori, via embargo de declaração. Beleza? E é legal falar também, Thiago, que esse artigo, né, o 315, ele, infelizmente, fala lá no caput dele que é para prisão, né? Que seria somente no caso de prisão. Então tem uma discussão se ele poderia ou não ser utilizado para outros pontos, como sentença e tudo mais. E o Thiago até dá uma dica legal, que é para usar o Código de Processo Civil. Isso, que tem uma disposição também para você poder reforçar isso. Porque como ele fala em prisão, pode ser que o juiz fale, não preciso fazer distinguish porque é da minha sentença. É de uma decisão, não é da prisão. Tem um livro muito bom, Rodrigo, coloca aí na tela. Tem um livro muito bom, chama Lei Anticrime, o autor é Thiago Bunin, com Guilherme Lucchesi. E nesse livro, tá, esse autor, Thiago Bunin, ele fala o seguinte, olha, quem não usar
do 315, parágrafo 2º, alegando que o 315, parágrafo 2º é só para prisão preventiva. Inclusive aqui no TJMS, eu já vi uma decisão, tá? No Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que fala, olha, não cabe nem para temporária. Olha que comezinha a decisão. Ah, não cabe nem... O livro é esse, é bom, esse livro é bom. Não cabe nem para temporária, porque tá falando da preventiva. Não, tá? Esse 315, ele tá no capítulo da preventiva, mas se aplica para todo o Código de Processo Penal. Quem não quiser aplicar o 315 vai ter que beber da água do CPC, do 489, parágrafo 1º. Porque você encontra várias decisões do STJ falando do 489, parágrafo 1º. É só pesquisar. Vai lá na STJ, coloca 5ª e 6ª turma, que são as turmas criminais, e coloca 489, parágrafo 1º do CPC. Tem várias decisões. No meu livro eu cito 2 delas. Beleza? Então, se não for pelo 315... vai pelo 489 do CPC. Se não for pelo bem, vai pelo mal. Para, Rodrigo. Ah! O Rodrigo ama essa minha foto. Ele vai mandar fazer um pôster dessa minha foto para ele colar na cabeceira da cama dele. Vamos lá, João. Próxima pergunta. Vamos lá. A próxima pergunta é bem interessante, tá? Inclusive, eu tenho uma crítica à coexistência e à própria existência do feminicídio. Eu não quero ser julgado publicamente aqui de forma a ser execrado na frente de todos, mas eu vou explicar as minhas razões aqui. Vamos lá. A qualificadora do motivo fútil pode existir com a do feminicídio? Como explicar isso aos jurados? Então, antes de mais nada, pessoal, só para esclarecer, antes de falar qualquer coisa, pessoal, eu sou um dos maiores defensores de mulheres em situação de violência doméstica. Muitas mulheres me procuram aqui. Sou completamente contra qualquer tipo de violência contra a mulher. Feita essa consideração inicial, eu vou falar o que eu penso sobre a qualificadora do feminicídio, tá? Só a sua existência. Ela foi criada em 2015, junto com aquele homicídio funcional, tá? Então a gente vai lá você olha lá no Código Penal, artigo 121, tem a criação dela em 2015. Por que surgiu essa qualificadora? Na época teve um clamor público muito grande. E aí, no final das contas, a gente teve, no meu entender, uma forma de se espetacularizar de forma midiática e colocar um pano quente numa situação, criando uma qualificadora que não resolve nada. Tá? Feminicídio não diminuiu a morte de mulheres, nem violência doméstica no Brasil inteiro. Tá? Então, cada vez mais a gente vê um recrudescimento de penas desenfreado do Estado, que ao invés de solucionar um problema lá na raiz, na educação, cria medidas punitivas que não tem outro cunho a não ser virar espetáculo na mídia e dificultar a defesa de pessoas quando no julgamento. Quero te fazer uma pergunta. Aí você está perguntando como explicar isso para os jurados? Já estou aqui discutindo como explicar isso aos jurados, tá? Qual feminicídio não é torpe? Começa por aí. Eu não consigo ver nenhum feminicídio que não seja ignóbil, que não seja repugnante. Todos os feminicídios já são torpes, por natureza. Então, para mim, já é um bis in idem de cara. A futilidade a gente pode até discutir ali, que a pergunta foi sobre futilidade. Mas discutamos isso antes. Se matar alguma mulher por razões do sexo feminino, é algo nojento já. Então a gente vê que a própria existência do feminicídio coexistindo com a torpeza, inclusive o STJ reconhece a possibilidade, tá? Ele reconhece que são qualificadoras de ordem objetiva e subjetiva, e eu discordo disso, mas enfim. É bis in idem total, bis in idem total. Bis in idem. Você está punindo a pessoa 2 vezes pela mesma coisa. Então, no júri já dá para você sustentar nesse sentido. Agora, com relação à sua pergunta, que é a futilidade, as pessoas elas confundem muito torpeza com futilidade. Como que eu sustento futilidade? Pessoal, futilidade é exemplificando para o jurado. Sabe? Por exemplo, um professor que mata o aluno porque o aluno mandou uma bolinha de papel nas costas dele, na hora que ele estava escrevendo na mesa. Ou alguém que passa e derruba o copo de cerveja e simplesmente o outro vai lá e dá um tiro no outro. Eu já matei 3 alunos por conta disso. Na sala de aula... Tô brincando, gente. Vai, João, segue. Tem alunos meus aqui me assistindo. Pô, eu lá no quadro já matei 3 alunos por isso. Então não taca a bolinha em mim, não. Excelente. Então você vê assim, ó, futilidade no júri se discute apresentando exemplos de homicídios que são realmente fúteis, por motivos insignificantes. A futilidade tem a ver com a desproporção do motivo
com a reação tomada pelo agente, tá? Então é muito simples apresentar isso de forma exemplificativa aos jurados. Agora, quando a gente fala de feminicídio, aí eu acho que a maior discussão não é entre futilidade e feminicídio, é entre torpeza e feminicídio. Manda ver, Thiago. Não. Só tava comentando aqui, João. Pode continuar, pode seguir. Perfeito. Vamos seguir E para a a próxima pergunta, né, pergunta. João? E a pergunta da qualificadora também tem que tomar muito cuidado, porque normalmente ela vem de uma forma que a interpretação da resposta é muito favorável à acusação. O exemplo, o fulano de tal matou por motivo fútil, tendo em vista que o crime foi motivado por uma bolinha de papel que foi jogada na cabeça do professor. Essa pergunta, a resposta é sim, né? Porque o crime foi motivado por uma bolinha de papel, por exemplo. Então, essa pergunta ela é muito difícil de explicar para o jurado, porque, na verdade, a pergunta deveria ser: jogar uma bolinha de papel é fútil? O crime aconteceu por conta dessa motivação específica? Deveria passar por pelo menos umas 2 ou 3 perguntas ali para o jurado poder entender o que se trata. Então, na hora de explicar esse quesito, é muito importante você explicar isso. Porque eu já fiz um júri em que o cara tinha matado, a motivação que o promotor colocava era por conta de uma moeda de R$1. Só que assim, não foi essa a motivação. Ele começou pedindo R$1 para o outro falou, não tenho, não vou te emprestar. A partir daí eles começaram a discutir, isso virou uma briga, da briga virou um homicídio, mas foi fatos separados, assim. Ele não matou porque o cara falou, me dá R$1. Ele falou, não vou te dar R$1. E aí ele foi lá, então você vai morrer, e matou o cara. Não foi assim a dinâmica do fato. A moeda, ela existiu em um momento, essa história ela aconteceu. Mas a briga e o posterior homicídio aconteceu bem depois, foi por conta que os dois estavam bêbados, enfim. Mas na pergunta fica, a forma como é elaborada essa pergunta, ela fica muito favorável à acusação, então toma cuidado na hora de responder. Na hora de perguntar, Rodrigo, na hora de explicar. Perfeito. Inclusive, só um minutinho. Não pode ter comentário de baixo calão aqui, tá? Por favor, pessoal. Vamos lá. Inclusive, isso que você falou é muito interessante, tá, Rodrigo? Com relação à quesitação. Uma dica aqui, só para quem está assistindo isso aqui, tem quem está ouvindo no podcast. Eu já vi quantas vezes... Ô, João, você fixou o comentário, eu acho. Desculpa. Eu tentei apagar aqui, mas enfim. Não pode haver uma quesitação que não esteja vinculada de forma exata à denúncia. Tá? Teve um caso recente meu, que na denúncia aparecia assim, fulano de tal tentou consumar o delito que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Mas nada. A denúncia não tinha qualquer circunstância. É porque aconteceu isso, porque não sei quem impediu, porque acabou a bala, acabou a munição da arma. Não tinha qual era a circunstância alheia à vontade dele. Aí o juiz presidente, ao formular os quesitos, apresentou um quesito que tinha circunstância. Eu impugnei ali oralmente no ouvidinho do juiz, falei, excelência, olha aqui, na denúncia não tem qualquer motivo, a gente não pode quesitar. E aí ele teve que quesitar só isso, por circunstância alheia à vontade dele. Sabe? Então eu acho que o advogado tem que estar muito atento a isso, a correlação da quesitação com a denúncia formulada, tá ok? Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa aqui é uma dica, sacada para vocês, tá? A próxima pergunta é uma pergunta muito massa e que eu já vou responder ela só com um conceito, tá? A pergunta é possível a NPP nos homicídios culposos na direção de veículo? É possível a NPP nos homicídios culposos na direção de veículo? Antes de um dos dois responderem ou eu mesmo responder, eu quero só deixar claro uma coisa. Saibam diferenciar crimes com violência de crimes com resultado violento, tá? Uma coisa são crimes violentos, crimes com violência, e outra coisa são crimes com resultados violentos, tá ok? Vamos lá. O Thiago caiu aqui. Vamos lá, a pergunta é possível a NPP... Deixa eu só um minutinho, deixa eu colocar o Thiago aqui, caiu. Não, tá travada a pergunta para mim aqui, fica sempre a mesma. Será que se sair e voltar ele conserta? Tá, a pergunta é se é possível a NPP em homicídios culposos. Thiago,
dá uma pincelada para a gente geral no que seria o LPP para quem formou agora, para quem não sabe que é um acordo de não persecução penal. Gente, acordo de não persecução penal, né? Muita gente compara, né? Como se fosse com uma suspensão condicional do processo. Eu acho muito mais parecido com uma transação penal do juizado, tá? O acordo de não persecução penal é muito mais parecido com a transação penal, até porque a suspensão condicional do processo, a denúncia já foi oferecida. A ideia do acordo de não persecução penal é que não haja oferecimento de denúncia, então ele se aproxima muito da transação penal, tá? Lá do juizado, mas o acordo de não persecução penal voltada a crimes, né, com uma potencialidade lesiva, com uma gravidade abstrata maior, abrange ali os crimes com pena mínima inferior a 4 anos, e os requisitos que trazem o artigo 28A do Código de Processo Penal né, que o sujeito tenha confessado formalmente, e aí a gente já tem jurisprudência falando o seguinte, ainda que o sujeito não tenha se confessado na delegacia, ele tem que ter o direito de ser intimado para manifestar a vontade ou não de confessar para fins do acordo de não persecução penal. A infração tem que ser sem violência ou grave ameaça e a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Portanto, caberia para o homicídio culposo? Sim, para o homicídio culposo, em que pese, né, seja um crime que a gente pensa na violência, eu não posso falar em violência em situações de culpa. Aqui a violência ou grave ameaça é uma violência ou grave ameaça dolosa, tá? Então, não tem vedação para o acordo de não persecução penal para o homicídio culposo. Tá? Agora, a gente tem um problema aqui na lei, porque a lei fala, né, que, além disso, o promotor de justiça pode analisar se é ou não suficiente para a reprovabilidade do caso e etc. Tá? Então, muitas das vezes, tá, o promotor pode sair nessa brecha que o caput deixa ali de desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então o promotor pode falar, olha, homicídio culposo, perdeu-se uma vida, ainda que culposamente, eu entendo que o acordo de não persecução penal não é suficiente para reprovação e prevenção deste crime, tá? Se tem alguém aqui na live que já conseguiu acordo de não persecução penal em caso de homicídio culposo, deixa aqui no comentário pra gente. Coloca no comentário, fala, ó, já consegui num caso, né, identifica qual é a sua cidade, qual é o seu estado, que você já tenha conseguido a NPP para homicídio culposo. Beleza? Não sei se o João ou se o Rodrigo tem alguma coisa para acrescentar, senão a gente já vai para a próxima pergunta. Não, perfeito. Eu só quero deixar claro a minha provocação inicial. Vocês entenderam o que o Thiago falou? Poxa, violência afasta a possibilidade de ANPP. Mas é importantíssimo a gente diferenciar isso. Uma coisa é crime com violência, outra coisa é crime com resultado violento. Tá? A violência não é dolosa, né? Não há uma intenção de cometer nenhum tipo de violência, é o resultado que é violento. Até porque não existe alguém que dirige violentamente e a violência ao dirigir não é contra uma pessoa, né? Então, você vê que assim, pode-se acontecer de ter inúmeros tipos de argumentos meio estranhos aí, mas saiba disso. O homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele é um tipo que não é dotado de violência, muito embora o resultado seja violento. Vamos lá para a próxima pergunta. Alguma pontuação, Rodrigo? Não, eu estou acompanhando os comentários aqui pelo computador, que para mim parou, mas eu estou conseguindo ver. Opa, estou errando. João, Pergunta interessante. Denúncia foi pela prática de crime de tráfico de drogas. Após prolatada a sentença, o réu é condenado por tráfico privilegiado. Poderia ainda assim a NPP? A NPP, sim, para o condenado que foi, ao final do processo, lhe imputado o tráfico privilegiado. Acho que a pergunta dela é no sentido de, na hora da denúncia, não caberia o NPP por conta da pena, né? No tráfico não vai dar para fazer. Porém, como o juiz lá no final, ele decidiu que esse era um caso de tráfico privilegiado, ele não se tornou privilegiado, ele já era desde o início. Então essa é a fundamentação. Olha, a decisão foi que este é um tráfico privilegiado, e se ele é privilegiado, ele já era desde o início. Então, Rodrigo, o réu... Pode falar. É isso aí. E deixa eu dar uma dica prática, né? Aqui, a gente tem aquele HC no Supremo Tribunal Federal, né? Que vai afetado ao plenário pelo ministro Gilmar Mendes, até deixa eu ver aqui o número do HC, HC ANPP STF,
que vai decidir, né, quais são os contornos do acordo de não persecução penal, se ele retroage, se não retroage, se lá na frente, né, na hora que tiver uma desclassificação, se vai poder aplicar ou não, porque hoje em dia a gente não está conseguindo nesses casos. Né? O Rodrigo está muito certo no que ele disse. Pessoal, o Thiago só está fingindo que ele travou, só um pouquinho. Daqui a pouco ele vai parar de fingir. Voltou. É o HC 185.913, tá? HC 185.913, afetado. De novo. Já ele volta. Enfim, esse HC ele vai delimitar, vai ser muito interessante esse HC que o Thiago está falando, porque ele vai dar contorno para o NPP, ele vai falar se pode antes, se não pode antes, e se puder antes, vai desde quando pode, né? Porque se for algo que vai retroagir, por exemplo, se o NPP pode fazer, por que não para processo transitado em julgado? Já, né? Poder colocar em processos que já estão transitados em julgados, fazer o NPP. Um caso de réu confesso, é o único processo que ele tem, mesmo transitado em julgado, ele tem interesse, por exemplo, por conta de uma perda de cargo público. Daria para se pensar nisso, mas eu acho muito, muito, muito difícil que a decisão saia nesse sentido. Eu fico louco que a Polícia Federal e o Ministério Público me derrubam todos os dias no nosso clube criminal. Tô brincando. Né? Lógico que não. Brincadeira, a gente tem vários amigos, inclusive policiais, delegados e promotores que acompanham aqui o nosso clube criminal. E a outra dica prática é a súmula 337 do STJ, e aí eu acho que o caminho a ser tomado é esse. Porque o acordo de não persecução penal, eu falei que ele parecia muito mais com a transação penal, mas ele é, de certa forma, né, um substitutivo penal, uma forma de não ter processo, que também é similar com a suspensão condicional do processo. E essa súmula 337, inclusive eu falo disso no meu livro, a súmula 337 do STJ, ela fala assim, ó, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Então essa súmula do STJ, ela diz, olha, se no começo o crime era roubo, e por ser roubo não caberia a suspensão condicional do processo, se lá no final, na sentença, o juiz for desclassificar e falar, na verdade, o crime é furto, tá? Sendo furto, caberia a suspensão condicional do processo. E aí vai oferecer. Mesma coisa com o tráfico, tá? Então essa súmula 337 do STJ deve ser a mesma providência que eles vão adotar futuramente para o acordo de não persecução penal. Você pode até pedir uma aplicação analógica dela. Em caso de desclassificação, é claro, né, Thiago? Em caso de desclassificação. Perfeito. Então, acho que a pergunta ficou mais respondida aí. Quero pedir pro pessoal para fazer as perguntas sempre na caixinha, porque a gente não consegue acompanhar todos os comentários, tá? Olha aqui, ó, pergunta interessante do nosso amigo Aloha EDPH. O que os doutores chamam de kit flagrante? Essa pergunta é uma pergunta interessante porque a gente conhece esse nome kit flagrante de uma maneira subvertida aí, né? Tal. Mas o kit flagrante do advogado, ele não é um item ilícito e não tem intenção de criar polêmicas desnecessárias em sede policial. Então, nós aqui do Criminal na Prática criamos esse termo, kit flagrante, justamente para que o advogado esteja preparado 24 horas por dia. A advocacia criminal é um local que demanda você estar disponível. Quantas e quantas vezes eu já vi advogados excepcionais tecnicamente, mas que não têm clientes como outros advogados que estão a todo momento disponível. Estar disponível é o cliente te ligar às 3 horas da manhã, e como já aconteceu comigo, eu registrei essas épocas aí, um flagrante meu, que em literais 7 minutos eu estava na delegacia. Eu levei 7 minutos para ir para a delegacia, para chegar na delegacia. Então, um advogado só consegue chegar tão rápido desse jeito se ele voar para dentro de um terno. E, se ele furar todos os sinais... Oi? Tô brincando. Falei, se ele furar todos os sinais... Não é isso. 3 horas da manhã é até perigoso você ficar parado no sinal. Mas enfim, não tô aqui fomentando nenhum tipo de prática ilícita aqui. Lógico. Mas é isso. O criminalista, o kit flagrante, qual é o kit flagrante do criminalista? Primeiro, roupa. Tem roupa de advogado, sapato, gravata, cinto. Você vai ter que ter um kit, um sapato a mais, um sapato que você não usa, aquele sapato que é para você deixar no seu carro, o cinto que é para deixar no seu carro, uma farda de advogado no seu carro. Para além disso, procuração, contrato, maquininha de cartão. Você vai precisar de ter equipamentos que eventualmente registrem verdades que você vai acompanhar ali, requerimentos a serem feitos em sede policial.
requerimentos de toda a sorte, tá? Inclusive requerimento em branco. Quem é nosso aluno na comunidade criminal na prática, quem é aluno do Thiago Buni no Formando Criminalista, Formando Criminalistas, tem esse tipo de requerimento disponível na plataforma. É só baixar e colocar na sua pasta. Então, no final das contas, a gente tem aí dentro da plataforma inúmeras aulas que mostram para você não só o que levar nesse tipo de flagrante, mas também como se comportar num flagrante. Por quê? Uma coisa que eu quero deixar uma crítica aqui, às vezes, para alguns advogados que não sabem se comportar em sede policial. Ele acha que aquilo dali é um campo de guerra, ele acha que aquilo dali não é um local de negociação, e negociação não se faz com o pé na mesa. Negociação se faz com diálogo, com urbanidade. Quantas vezes eu já vi advogado conseguir exercer uma prerrogativa e criar um obstáculo eterno para a advocacia dele dali em diante? Toda vez que ele chegar na delegacia, ele vai ser conhecido como o cara desleal, o cara que joga sujo, o cara grosso, o cara deselegante, mal educado. Às vezes você ganha a pessoa na simpatia, na técnica, no diálogo jurídico, na estratégia negocial de um flagrante criminal. Então, assim, para além disso, se tiver mais uma consideração, o pessoal pode colocar, mas é isso. O kit flagrante são só os elementos indispensáveis que os nossos alunos muito bem sabem do que levar e como se comportar num flagrante criminal. Vamos lá para mais perguntas. Perfeito. Enquanto o Thiago João escolhe, essa pergunta é interessante, eu quero que você responda, tá? O advogado criminal precisa de uma segurança pessoal por conta das pessoas contra os seus clientes, tá? Então ele não tá. A pergunta não é se a gente precisa de segurança para nos proteger dos clientes, mas possíveis pessoas que não gostem dos nossos clientes. É preciso a gente contratar segurança? Qual o risco que um advogado criminalista sofre ao desempenhar suas atividades? Ô, João, falando em risco em geral da advocacia criminal, né? Até ampliando a pergunta, né? Pensando no risco em relação a eventual cliente, a familiar de cliente, a pessoas que têm alguma relação com o cliente, pessoas que têm alguma inimizade com o seu cliente. Eu acho que o advogado ele só se coloca numa situação de risco a partir da forma que ele lida com a sua advocacia, tá? O advogado que sempre foi um sujeito moralmente correto, idôneo, que nunca se envolveu para além do seu serviço profissional na advocacia, tá? E eu cuido muito disso. Por exemplo, o advogado que evita, né, posições midiáticas e etc., que se limita a fazer o seu trabalho jurídico dentro do processo, tá? E também tem os cuidados necessários como cliente de não prometer alguma coisa, entender que o nosso serviço é um serviço de meio e não de fim. A única coisa que eu prometo para meus clientes é trabalho. Então, pensando no lado do cliente, prometa sempre trabalho. Nunca prometa, né, que você vai conseguir algum resultado. Sempre trabalho, tá? E pensando no lado de outras pessoas que eventualmente têm uma inimizade do cliente, evite se manifestar publicamente sobre o processo, tá? Eu sou um cara que não gosto de colocar o processo na mídia se ele não tá. Não faço isso. Não vazo informações para mídia. Acho que mídia só atrapalha no processo. É óbvio que se um processo já é midiático, você tem que às vezes dar respostas para não ficar sem a versão do teu cliente. Mas o processo não pode aparecer, você não pode aparecer mais que o seu cliente, mais do que o processo e etc. Mais uma vez, uma fingidinha. É isso. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta. Antes um pouquinho, João, me fizeram essa pergunta também esses dias, você já foi ameaçado alguma vez. E eu até comentei isso lá no meu story, só teve uma vez na defensoria que uma pessoa me ameaçou assim, foi um acusado de crime de homicídio, porque ele falou, se você não me tirar daqui, da cadeia pública lá de Brasilândia na época, eu saio, eu vou fugir e vou matar você. A ideia dele foi essa. Mas aí ele foi transferido, acabou ele sendo transferido, né? Como era um fato assim que eu não sabia o que esperar, eu comuniquei ao juiz, né? Falei, aconteceu essa situação, e aí o juiz acabou transferindo ele. Mas por quê? Porque como eu ia sempre na cadeia ali de Brasilândia, na cadeia pública, eu ia toda semana, toda sexta-feira eu tava lá. Então os presos gostavam muito de mim. E quando o cara fez isso, começou a gerar um mal-estar entre eles. Então assim, até pelo próprio risco dele ali dentro, né? E aí, sempre que tinha algum tipo de rebelião ali, que dava algum rolo, quem ia negociar com eles, e eu sei que essa não é a função nossa, né, mas quem ia lá negociar com eles era eu. Eu que ia lá porque eles gostavam muito.
Então eu ia lá e conversava, falava, pô, pessoal, não me prejudica, o que está acontecendo? Aí eles me contavam, olha, é que cortou a água, é que aconteceu tal coisa, é que é isso, é que é aquilo. Situações em que, por exemplo, chegavam alguém acusado de estupro. Eu tinha que ir lá na cadeia conversar com eles falavam, não, aqui não vai ficar Jack, não sei o quê, que é como eles chamam, né? Então eles pediam para que eu intermediasse essas situações, a gente conversava com o juiz, falava, ó, vai dar rolo, tem que tirar de lá. Aí o juiz acabava sendo compreensível e acabava fazendo transferência ou alguma coisa assim. Enfim, tem risco, mas é o que o Thiago falou. A gente tem que saber que quanto mais a gente dá retorno, quanto menos a gente promete, mais fácil é de lidar dentro da advocacia criminal. Beleza. Rodrigo, eu fiz questão de colocar, depois dessa pergunta, que é mais prática, que não tem um cunho tão técnico, outra pergunta que é de questão prática, porque nós três tivemos inícios diferentes, tá? E a gente teve dores diferentes no início da advocacia. Então, eu acho interessante para nós três falarmos, para o pessoal que está aqui assistindo também, a resposta para essa pergunta. Oi, sou novo aqui. Gostaria de saber qual foi a sua maior dificuldade quando começou como criminalista. Então, a pergunta é, qual a maior dificuldade das nossas três carreiras quando começamos como criminalistas? Eu quero que o Rodrigo comece falando, porque o Rodrigo teve uma dificuldade muito, muito interessante, que aí a gente vai discutir também aqui, ó. Ele tomou um rumo. Ele falava que não conseguia cobrar, né? Eu quero que você explique um pouquinho pro pessoal aqui. E aí depois eu também vou falar sobre isso aqui, o Thiago também. E aí, Rodrigo, qual foi a maior dificuldade no começo da sua advocacia, da sua atuação como criminalista? Quando eu comecei a advogar, quando eu passei na OAB, eu já trabalhava na defensoria, então eu continuei sendo estagiário, você podia ficar por mais 6 meses depois que você se formava. Eu continuei, eu sempre fui estagiário da defensoria pública. E aí, quando eu comecei a efetivamente advogar, foi isso que o João falou, eu senti uma dificuldade muito grande porque eu não sabia precificar os honorários. Então as pessoas chegavam para mim e falavam quanto custa. E era difícil na minha cabeça naquele momento, porque no final das contas era um modelo que eu iria criar, iria adaptar aquele modelo, iria escrever em cima daquela peça ali, e para mim eu não sabia precificar, eu não conseguia fazer isso. Então eu acabei fazendo algumas atuações como advogado, pouco, mas atuei como advogado, até porque era obrigatório, né, para prestar concurso, mas eu acabei vendo no concurso uma forma de eu ser remunerado pelo meu serviço sem precisar cobrar dos outros. Então por isso que eu falei, pô, vou pro lado do concurso, vou prestar concurso. Comecei a estudar, não era a minha ideia inicial, prestar concurso, eu comecei a estudar depois de formado. Primeiro estudei para a OAB, depois estudei para a Defensoria Pública, e aí depois de um ano estudando eu consegui passar no concurso. E aí hoje eu vejo o inverso, né? Eu vejo que a advocacia, ela pode ser muito mais rentável do que um concurso, na maioria dos casos é. Hoje em dia, por exemplo, você tem questões de salários congelados, inflações altíssimas, e o advogado ele pode fazer esse reajuste no preço dele, sendo que num cargo público não. Só que hoje eu vivo isso, né? É da onde eu tiro todo o meu conhecimento, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de atuar só no criminal, então a defensoria é onde eu vivo, vamos dizer assim. Ô, Rodrigo, eu quero dividir com o pessoal que está aqui também, eu acho que eu nunca falei isso no Clube Criminal, duas coisas. Primeiro, né, deixar claro que um defensor público é um advogado público, então o Rodrigo tem até o OAB certinho, ele é um advogado. Só que é um advogado do Estado. E outra coisa, eu, João Ricardo Batista, dentro dessa visão que o Rodrigo está falando, eu deixei um cargo público concursado, estável, era um cargo bom de fiscal, num órgão público muito conhecido, eu deixei o cargo público para vir para a advocacia. Então, essa história de que a advocacia ela é a última opção, se eu não passar em concurso nenhum, se eu não for promotor, se eu não for delegado, aí eu advogo, sabe? Eu deixei um cargo público muito bom para advogar, porque é extremamente satisfatório em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Né? Vai lá, Thiago. Eu tenho uma história bastante interessante, porque eu nunca quis fazer direito. Mas depois que eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu sempre quis advogar e nunca quis fazer concurso público, tá? Então eu estagiei em escritório de advocacia, estagiei em órgãos públicos, inclusive estagiei no Ministério Público, mas sempre deixei claro que eu sempre quis advogar e sempre quis ser advogado criminalista. E a minha trajetória na advocacia criminal ela é engraçada, porque eu comecei antes a dar aula, e dar aula de Direito Penal e Processo Penal na faculdade, do que de fato advogar na advocacia criminal. Eu já tinha OAB, já estava advogando, mas eu, sei lá, já estava dentro da sala de aula dando aula e não tinha ainda nenhum cliente criminal. Tinha acabado de começar a advogar. Demorou uns 3 meses para eu ter o meu primeiro cliente e eu já dava aula, né? Então eu era antes professor de Direito Penal e de Processo Penal do que advogado. E hoje isso se inverteu na minha vida, né? Eu sempre falo que eu sou um advogado que dá aula e não um professor que advoga. Minha prioridade é a advocacia. Se um dia eu precisar escolher um deles, eu escolho a advocacia porque amo a advocacia criminal.
E é engraçado, Thiago, que no Perfeito. começo, quando eu comecei a fazer faculdade, a ideia era de que todo mundo ali queria ser advogado. Pouquíssimas pessoas queriam prestar concurso. Então eu vejo o concurso público como algo muito cíclico. Ele fica muito bom e fica muito ruim. Ele fica muito bom e fica muito ruim. Fica muito bom e fica muito ruim. Então as pessoas, elas chegaram numa época um pouco atrás ali, que todo mundo da sala procurava concurso público. Diga, João. Vamos lá, pessoal. Assim, ó, um dos aspectos que eu acho que são os mais... Eu acho que é uma dor geral de todos nós, que eu vou dividir o meu problema, o meu maior desafio, dificuldade no começo da minha advocacia. Como eu era servidor público, como eu tinha o meu meio social ali, as pessoas não me reconheciam, não lembravam de mim como advogado. Elas lembravam João Ricardo, fiscal, João Ricardo, o cara da academia, João Ricardo, o cara da faculdade, mas não lembravam de João Ricardo advogado. Hoje em Fiscal do dia, INSS. do Inmetro. Toda vez o Rodrigo confunde. Hoje em dia, eu não consigo imaginar, e as pessoas não conseguem imaginar, se não for o João Ricardo criminalista, João Ricardo tribunal do júri. Mas isso não foi da noite para o dia. Se perguntar qual foi a maior dificuldade, a minha maior dificuldade foi isso. Era as pessoas me reconhecer como o João Ricardo criminalista. Mas por que isso é importante, João Ricardo? Aí eu vou explicar o que aconteceu. Tava eu lá, acabei de formar, doido para ter cliente, como o Thiago falou ali, a gente quer trabalhar e não tinha cliente. A maioria das pessoas, não cresce num meio onde você tem contato com possíveis clientes da advocacia criminal. Eu não conhecia ninguém que podia ser meu cliente. Pelo menos assim eu pensava. Aí tá, um certo dia, já contei essa história algumas vezes, eu fui num almoço de família, assim, aí um tiozão meu falou assim, puxa, caí numa blitz, tava embriagado, me deu um problemão. Falei, e aí, quando você liguei para um advogado lá, mas por que você não me ligou? Eu sou advogado criminalista. Aí ele falou o seguinte, eu liguei para o advogado do velhão lá, aquele cara que eu conheço há bastante tempo, não lembrei de você. Aí me veio duas situações. Ou ele não lembrou mesmo, tá? Porque ele não me tinha na cabeça dele como a primeira referência de advogado criminalista, ou ele lembrou e não confiava em mim. Aí o que eu falei? Eu vou resolver essa situação, esse problema não mais vai acontecer. Eu peguei as minhas redes sociais na época, bem com pouco alcance, tá? Pouquinha gente me acompanhava, era basicamente os meus familiares, meus amigos, e eu comecei massivamente me apresentar como um criminalista. Ah, mas eu não tinha audiência, não tinha cliente. Meu amigo, eu ia assistir júri. E lá no júri, de terno e gravata, aqui estou eu assistindo mais um plenário do júri, publicava. Aí eu fazia um vídeo qualquer sobre o que fazer se você for preso embriagado. Né? O que fazer, e eu fazia vídeos desses toda semana, eu soltava um videozinho por semana, e eu, todo dia, foto, stories, publicando aqui. Qual foi a consequência disso? Estou aqui onde estou, reconhecido, primeiro pelos meus amigos, esses meus amigos foram surgindo os primeiros clientes, desses primeiros clientes bem atendidos foram surgindo mais e mais clientes, parcerias para tudo quanto é lado de advogados que queriam, né, gostavam do tipo de posicionamento digital. Então eu costumo dizer que, advogados, o maior desafio que você vai ter agora, do início, é ser reconhecido como criminalista. As pessoas pararem de te enxergar como primo, como parente, como amigo e começarem a te enxergar como criminalista. Esse, para mim, seria o maior desafio. Vamos lá para mais perguntas. Mais perguntas. Show de bola. Escolhe uma boa aí, João. Escolhe a derradeira. Uma boa pra gente fechar, que a gente já tá com quase 1 hora. Escolhe uma boa, a melhor, a melhor. Melhor tem que ser de júri, então, né? Vamos lá. Pronúncia. Claro que tem que ser de júri. Você acha que você pediu para melhor? Vamos para melhor. Pronúncia no 121, parágrafo 2º, 4º. Emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima. Pode falar de emboscada e impedir a defesa da vítima para qualificar? Ou seja, ele está perguntando se Recurso. pode falar as duas coisas. Recurso, se bem que eu entendi, essa é a pergunta. Se pode falar de emboscada e ao mesmo tempo de recurso que impediu a defesa da vítima para qualificar. Pode, tranquilamente, tá? Inclusive, a doutrina às vezes confunde essas duas coisas, né? O recurso é qualquer meio doloso que o agente, de alguma maneira, tenha a intenção de fazer com que a vítima não consiga se defender. Que ela tenha dificuldades para alcançar uma defesa. Isso tem que ser uma intenção objetivamente descrita no processo. Aí, qual que é a minha pergunta para isso aqui? Primeira coisa,
Pessoal, se a tentativa é de homicídio, aí você naturalmente tem essa intenção implícita ao tipo penal. Senão a gente teria um duelo. Fala assim, olha, para que não haja essa conversa que eu tô querendo impedir a defesa dele, né, vamos marcar um dia. Ó, tô querendo te matar, dia tal, tô fazendo uma notificação extrajudicial aqui, dia tal, você se prepara que eu vou te matar. Então, assim, ó, todo homicídio, ele tem uma dose natural de surpresa. Se não tiver um pouquinho de surpresa, não é homicídio, é duelo. Então, aí eu acho que um dos principais argumentos para você falar em plenário, quando se trata dessa qualificadora, é a ausência de dolo específico para que haja, dolo específico na qualificadora, para que haja uma intenção de dificultar a defesa da vítima e, para além disso, todo homicídio tem uma dose natural de surpresa. Ô, Thiago, eu vou pegar uma pergunta especial para você aqui, porque essa aqui eu deixei muito especial para mim só. Deixa eu pegar uma para você aqui. Enquanto isso, o Rodrigo Alvariz vai falando o que ele acha. Ele acha que você tem que pegar uma pergunta para mim, eu acho. Né, Rodrigo? Sim. Não, com relação a isso, eu acho Rodrigo, peraí, Rodrigo. Você fez custódia hoje cedo? Fiz, acabei de fazer. Converteu todos os flagrantes em preventiva hoje? Não. Não, você estava fazendo. Mas você estava fazendo custódia de violência doméstica só, né? Só violência doméstica. Converteu um e o outro colocou tornozeleira e o outro era com advogada. Não, liberou sem tornozeleira e o outro era com advogada. E aí ela provavelmente vai liberar também. Porque a vítima não queria representar. Então, com relação ao que o João falou ali, a pergunta era se o MP pode falar dos dois, desde que esteja na denúncia. Precisa estar. Né? E aí, se tiver, por exemplo, duas qualificadoras, uma vai servir para qualificar e a outra vai servir para o magistrado depois utilizar como causa de... no artigo 59 ali, nos motivos do crime, circunstâncias, enfim. Mas agora, se ele já fez uma emboscada, ele já utilizou um recurso que dificultou a defesa, né? Então seria difícil ter os dois. Eu não sei se eu consigo achar um exemplo onde tem os dois. E essa questão de recurso que dificultou a defesa da vítima é muito ruim, porque fala que impossibilitou ou dificultou. Então, assim, sempre que você tem um homicídio, de uma forma, a defesa daquela pessoa foi impossibilitada ali, né? Ou dificultada, pelo menos. Porque... Se ela tá morta é porque ela não conseguiu se defender, né? Isso é fato. Exato. E não é isso que a pergunta não é essa. A pergunta é, foi utilizado algum elemento para além do normal que impossibilitou ou dificultou a defesa daquela pessoa? E aí você tem que saber explicar. A grande habilidade é você saber explicar isso para o júri poder entender que esse recurso que dificultou é alguma coisa para além do tradicional, para além do normal, senão todo homicídio teria. Agora, quando você tem tentativa, você pode utilizar essa mesma ideia a seu favor. Como assim? Ó, é só você falar, bom, houve um homicídio tentado, a vítima conseguiu se defender, se ela não conseguisse, ela não estaria viva, ela teria acabado morrendo. Então você pode utilizar até a mesma ideia para explicar para o jurado de uma forma diferente. Não é tão... Não, perfeito, Rodrigo, perfeito. Inclusive, essa argumentação é muito inteligente, porque ela parte de uma racionalidade de fácil assimilação para o público geral. Então, você vê, é muito lógico que se o cara está vivo é porque ele conseguiu se defender. Ou seja, como assim? Dificultou a defesa da vítima, mas ela foi defendida por si mesma, né? Ela conseguiu se defender. Então, não é lógico que se condene a pessoa por um recurso da qual não era querido pelo acusado e da qual não teve nenhuma eficiência no fato em concreto, justamente porque ela conseguiu se defender, né? Vamos lá, última pergunta. Pergunta derradeira. Como fazer quando o delegado indefere acompanhar a oitiva dos PMs? Pois é, Railton, aí a gente tem uma situação bastante complicada. Eu tenho um artigo sobre esse tema publicado na revista do IBCCRIM, tá? Falando sobre a Lei 13.245, deixa eu ver aqui rapidinho se é esse o número, mas é uma lei que acrescenta no nosso Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, o inciso 21, lá no artigo 7º. Isso mesmo, Lei 13.245 de 2016, tá? Eu tenho um artigo sobre isso na revista IBCCRIM, analisando se esse artigo 7º, inciso 21, que fala que o advogado tem direito, vou ler, tá? A assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, tá? Esse artigo, na minha opinião, dá direito ao advogado participar de toda a investigação, acompanhar todos os atos, e não somente aqueles atos relacionados ao cliente, um interrogatório, uma reprodução simulada, tudo, inclusive depoimento de policiais. Qual que é o problema?
Quando esse dispositivo foi julgado, já houve um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, salvo melhor juízo, tá? O ministro Ricardo Lewandowski disse que ele não dava ao advogado o direito ou a obrigatoriedade de acompanhar depoimento de testemunhas na delegacia de polícia, tá? Então a gente continua tendo essa vedação. Só que eu acho que é um negócio que a gente tem que lutar e a gente não pode deixar de tentar. Então aqui no escritório, qual que é a estratégia que a gente faz? Sempre ao juntar a procuração de um cliente em alguma investigação, tá? Em algum inquérito policial, isso está no meu kitzinho flagrante, eu tenho esse modelo no meu kit flagrante, tá? Inclusive no curso Formando Criminalistas, é um dos modelos que os alunos do curso recebem, lá no kit flagrante. Ao juntar a procuração, tá? Eu já coloco, olha, peço ao delegado que me intime para todos os atos de investigação. Não somente o interrogatório dos meus clientes, mas também os depoimentos de policiais, testemunhas, vítimas e etc. Com fundamento no artigo 7º, inciso 21, sob pena de nulidade, tá? Sob pena de nulidade. Se o delegado não permitir que você acompanhe a oitiva dos policiais, você pode abrir uma preliminar na sua resposta à acusação, por exemplo, pedindo a nulidade do depoimento, né, na fase inquisitorial do depoimento na delegacia dos policiais. Tiago, isso pode não dar certo hoje? Pode. Só que direito não é uma ciência exata. Essa compreensão pode mudar, futuramente pode evoluir, e a gente pode ter uma mudança, e aí essa tese já está lá cavada, tá? E eventualmente você pode ter um juiz que caia na sua tese, tá? Que ache, concorde com esse dispositivo do 7º 21. João, é mais ou menos isso que você faz também? Comenta rapidinho. Exatamente, eu acho certinho. Um ponto de interpretação que eu quero deixar claro para os criminalistas que estão aqui assistindo a gravação ao vivo ou que estão no replay no Spotify. Galera, não existe letra fria na lei, letra morta, tá? Se está escrito é para ser cumprido. Dá uma lida no inciso 21, que você vai ler lá que é direito nosso acompanhar depoimentos e interrogatórios. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Tem como seu cliente dar depoimento? Não, porque ele vai estar sendo interrogado. Então, o cliente, o investigado, ele só é interrogado. Agora, a testemunha, tem como ela prestar interrogatório? Não, porque a testemunha, ela depõe. Então, não é morta essa disposição de que você pode acompanhar depoimentos interrogatórios. Por quê? Está deixando claro, a lei está deixando claro para você que você pode acompanhar não só o seu cliente que está sendo interrogado, como todos os depoentes. Quem são os depoentes? São as testemunhas, são os condutores, são os peritos, pessoas que tiveram contato direto ou indireto com os fatos a serem apurados. A letra não é morta, a gente não pode fazer esse dispositivo sucumbir numa interpretação subvertida. E digo mais, para além disso, sempre que você vê jurisprudência, a gente bate muito nessa tecla aqui, ela vai falar que, olha, o advogado não provou o prejuízo. Quando você faz um requerimento, apresenta para o delegado para acompanhar a oitiva daquela testemunha específica ou daquele PM, e isso é negado, essa é uma forma de você poder mostrar o prejuízo lá na frente, de você poder falar. É óbvio que tem um artigo que fala que as provas produzidas no inquérito policial não devem ser aproveitadas. Mas se eu tenho uma prova produzida no inquérito que já não tem que ser aproveitada, e para além disso, essa prova ela tem uma nulidade porque eu não consegui acompanhar, porque eu fui proibido de acompanhar, e assim por diante, eu tenho como mostrar esse prejuízo tão evidente. Olha, eu pedi para acompanhar o depoimento dele, eu tinha perguntas para fazer, eu queria que essa prova tivesse o contraditório, e ela não teve. Então por isso eu quero que ela saia do processo. É uma forma de você mostrar, evidenciar a nulidade ali dentro. Claro que, por outro lado, você também pode, não convalidar, mas você também pode dar mais força para aquele depoimento, porque o advogado estava presente, né? Então tem que analisar pelos dois lados. O que é isso aí, Thiago? Não, é um artigo, eu estou mostrando um artigo que eu citei, que eu trato sobre esse tema aí, que dá a fundamentação e etc. Tá aqui ele, tá? Ele, inclusive, está lá nos materiais do curso Formando Criminalistas, porque ele é um artigo que está na revista IBC Crim, nem todo mundo assina a revista IBC Crim, mas às vezes você dando um Google aí, você acha ele na internet também aí em algum lugar, tá? Eu tenho ela aqui eletronicamente, tá aí, e tá no material do curso Formando Criminalistas. Fala aí, João. Chave Rodrigo, outra coisa que me surgiu aqui ideia quando o Rodrigo falou sobre perguntas, quantas e quantas vezes a gente vê aí, né, o acusado não querendo fazer perguntas e entes do judiciário querendo constar as perguntas em ata. Poxa, tem um procedimento investigativo, um caderno de investigação,
que tem páginas numeradas que você pode se manifestar, pô, me surgiu a ideia aqui como estratégia, você, advogado, apresenta o seu pedido para acompanhar a oitiva, tá? Fundamenta dessa maneira o artigo 7º, inciso 21 da Lei 8906, e, se possível, nesse seu pedido, já coloca as perguntas que você tem intenção de fazer, porque aí lá em juízo você fala aqui as perguntas que eu queria fazer. Não me deixaram fazer essas perguntas. Então você tem um elemento mais objetivo para comprovar o seu prejuízo. Pô, essa pergunta aqui, ó, se tivesse sido respondida, a gente não estava discutindo isso aqui na instrução, né? Ou sei lá, ou não teria tido uma denúncia formalizada, enfim. Eu acho que seria uma boa oportunidade para fazer a pergunta já no seu próprio pedido, já elencar as perguntas no pedido para a oitiva de condutores. Feito isso, pessoal, até mais. Terminamos mais um episódio do nosso Clube Criminal, o podcast mais amado da advocacia criminal brasileira. Agradecer a todos vocês que diariamente estão conosco, todos os dias ao meio-dia na gravação ao vivo, e você que está pegando o replay, seja a hora que for. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta, aqui no Clube Criminal. Rodrigo Alvarenga e Thiago Bunin, obrigado pela presença de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.